Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, o chamado de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estou com os meus irmãos, na Tua presença buscando a unção do Espírito Santo para o estudo da Tua palavra. Jesus prometeu que derramaria este poder, o Espírito Santo que habitaria em nós. Que o Espírito Santo que inspirou aos profetas esteja presente comigo e os meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O chamado de Deus. Queridos, Deus chama as pessoas. Deus capacita aqueles que Ele chama. Não é desculpa para você nem para mim não aceitarmos o chamado de Deus, pensando nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas e limitações. Não é desculpa. Em todos os períodos da história terrestre, Deus teve sempre seus homens de oportunidade, aos quais Ele disse: vós sois as minhas testemunhas. Enoque, Noé, Daniel, Moisés, eles falavam ao povo as palavras de Deus. Essa lista de patriarcas, esta lista de profetas, essa lista de mensageiros do Senhor não acabou ainda. Ela está aberta. Nomes podem ser acrescentados a esta lista. Se você quiser, você também pode ser um mensageiro do Senhor para a igreja de Deus neste tempo do fim. Na parte de domingo, o chamado de Esdras e Neemias. Esdras foi escolhido por Deus por diversas razões. Primeira, ele estava disposto a ir. Esse é o primeiro requisito para ser chamado por Deus, e estar disposto a ir aonde Deus mandar. Em segundo lugar, Esdras tinha um espírito líder. Em terceiro, ele também era um mestre e escriba habilidoso na palavra do Senhor. Antes de ser chamado por Deus para ir para Jerusalém, para deixar Babilônia, antes de receber esta missão, a Bíblia diz que ele já tinha se dedicado tempo, esforço. Para quê? Para entender a lei do Senhor, para receber as instruções. Ele se aprofundou na palavra de Deus. Ele se aprofundou para ser um mestre, um professor e ensinar a palavra de Deus. Queridos, muitos acham que Deus aceita qualquer coisa. Não, queridos. Deus quer que você busque excelência. Deus quer que você busque e faça o melhor possível. Você tem que pensar grande. Você tem que ampliar os seus horizontes. Estudar o máximo que você puder estudar, se aprofundar ao máximo que puder se aprofundar na palavra de Deus, para que Deus também possa te usar numa maior e mais ampla esfera, alcançando aqueles que não poderiam ser alcançados de outra forma. Esdras não se contentou com pouco. Não podemos nos conformar com o ensino fundamental. Se podemos ter o segundo grau, por que vamos ficar só com o primeiro grau? Não podemos nos contentar somente com o segundo grau. Nós podemos também avançar para um curso superior, para um mestrado, para um doutorado. Queridos, nós devemos dedicar nossa inteligência, nossas habilidades ao Senhor que nos resgatou e nos salvou, dizendo: tudo que eu sou, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Usa-me. Pense grande. Busque a excelência nas coisas de Deus. Neemias era diferente de Esdras. Tinha qualidades diferentes, mas algo eles tinham em comum. Tanto Esdras como Neemias eram apaixonados por Deus. Eles se interessavam pelo povo do Senhor. Eles queriam ver o povo reavivado, reformado, santificado. Queridos, nós também não podemos olhar a situação em que está a igreja e continuarmos dizendo: mas a profecia diz que no tempo do fim seria assim mesmo, a igreja seria morna. Nós precisamos fazer como Neemias. Ele chorou, ele jejuou, ele se angustiou pelo povo de Deus. Nós deveremos também orar e jejuar, gemer e chorar pelo povo de Deus, buscando um reavivamento, buscando uma reforma no povo de Deus. Neemias decidiu fazer alguma coisa, e foi assim que ele orou para que Deus desse uma oportunidade para que ele falasse ao rei, fizesse uma petição ao rei. E foi assim que Deus preparou o caminho. E aqui diz o capítulo 2, o verso 1: E sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Porque não estás doente? Queridos, Deus respondeu à oração e o jejum de Neemias, criando uma oportunidade, uma chance dele falar com o rei sobre a sua tristeza, sobre a sua angústia. E ele abriu o coração diante do rei. E Deus, que estava trabalhando através do Espírito Santo na mente de Artaxerxes, Deus preparou o caminho para que Neemias também fosse enviado para Jerusalém para a reconstrução da cidade. Deus tinha uma missão para Esdras, para Neemias. Deus tem uma missão para você. Cristo não escolheu anjos para cumprirem com a missão da pregação do Evangelho. Ele escolheu seres humanos, pecadores, homens semelhantes em paixões, semelhantes àqueles a quem eles buscam salvar. Cristo tomou sobre si a humanidade para alcançar a humanidade. Assim como Jesus Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem e chegou até você, louvado seja Deus por isso, também Deus precisa de você para chegar até outros pecadores, até outros homens e mulheres e revelar o amor de Deus. Com quase impaciente ansiedade, os anjos esperam nossa cooperação, pois o homem deve ser, sim, o instrumento para comunicar-se com os homens. E quando nós nos entregamos a Cristo, numa consagração de toda a alma, os anjos se alegram de poder falar por meio da nossa voz, da nossa boca, para revelar o amor de Deus. Nós precisamos ser cobreiros de Deus, porque Deus não vai finalizar a sua obra sem os agentes humanos, sem você, sem mim. Queridos, salvar almas deve ser a obra vitalícia de todos aqueles que professam seguir a Jesus. Somos devedores ao mundo. Devedores do quê? Da salvação. A salvação que chegou até você. Você é devedor desta salvação àqueles que ainda não conhecem Jesus. Foi exatamente isto que Paulo falou em Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 1, nós lemos aqui a partir do verso 14. Romanos capítulo 1 e o verso 14 a 16. Aqui nós lemos: eu sou devedor, disse Paulo. Paulo tinha consciência de que ele tinha uma enorme dívida para com o mundo. Por quê? Porque ele foi salvo por Jesus. Você foi salvo por Jesus Cristo? Você tem a certeza da salvação em Cristo? Se esta for a tua certeza, como é a minha certeza, salvos em Jesus, então nós nos sentimos devedores ao mundo, de levar a eles a palavra da salvação. Por isso Paulo diz aqui no verso 15: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo não só disse, eu sou devedor, ele também disse, eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Esta prontidão para anunciar o Evangelho é uma prontidão que Deus colocou na minha mente. Deus, através do Espírito Santo, quer colocar na sua mente: estou pronto, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro Paulo disse, eu sou devedor. Segundo Paulo disse, estou pronto para vos anunciar o Evangelho. E em terceiro lugar, no verso 16, Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você e eu também não nos envergonhamos do Evangelho, pois é a melhor coisa que nos aconteceu. É o maior tesouro que temos, é a salvação em Jesus Cristo, é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Aleluia! Na parte de segunda-feira, tempo profético. Queridos, quando nós falamos tempo profético, nós pensamos no princípio dia-ano, ou seja, um dia valendo um ano. Este princípio de tempo profético, ele nasceu na mente de Deus. A primeira vez que ele é mencionado na Bíblia está aqui em Números. Abra sua Bíblia. Em Números capítulo 14, Números capítulo 14, nós vamos ler o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Na mente de Deus, o tempo profético significa um dia valendo 1 ano.
Assim como os espias espiaram a terra, que emanava leite e mel, por 40 dias, e voltaram 10 espias dando um relatório triste, um relatório desanimador, somente Josué e Calebe falaram de forma positiva e otimista. Então Deus disse: assim como vocês espiaram a terra por 40 dias, um dia para cada ano, e então vocês vão voltar para o deserto, e estarão no deserto 40 anos. Queridos, o que a Bíblia nos mostra é que existem profecias de tempo profético, mas também existem profecias de tempo literal. Por exemplo, você vai encontrar profecias de tempo literal, quando um dia não vale um ano, quando um dia significa um dia mesmo. Isto é profecia de tempo literal. Gênesis capítulo 6 e o verso 3. Aqui nós lemos: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esta é uma profecia de tempo literal. Outra profecia de tempo literal vocês vão encontrar em Gênesis capítulo 15 e o verso 13. Aqui nós lemos: então disse Deus para Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Esta é outra profecia de tempo literal. Agora vamos ler lá em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29 e o verso 10. Jeremias, capítulo 29 e o verso 10. Aqui nós lemos: porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Esta é mais uma profecia de tempo literal, onde um dia é um dia e um ano é um ano. Outra profecia de tempo literal você vai encontrar no Novo Testamento, lá em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Aqui nós lemos a profecia dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 1 em diante. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esta profecia de 1000 anos são 1000 anos literais. Porém, queridos, nós vamos encontrar na Bíblia também profecias de tempo profético, ou seja, onde um dia vale um ano. Abra sua Bíblia, portanto, em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel capítulo 8 e o verso 14. Aqui nós temos a maior profecia de tempo profético da Bíblia. Aqui nós lemos: e ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma tarde e uma manhã se refere a um dia, mas em profecia, um dia equivale a um ano. Portanto, são 2300 anos. Queridos, quando Deus está falando de uma profecia de tempo profético, um dia valendo um ano, Ele usa uma linguagem incomum: 2300 tardes e manhãs. Outra profecia de tempo profético você encontra também em Daniel capítulo 7 e o verso 25. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7 e o verso 25. Aqui nós lemos: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles, os santos do Altíssimo, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Estão percebendo? A profecia de tempo profético usa essa linguagem incomum, ou seja, a maneira incomum de se falar. Deus foi claro ao falar para Daniel que a profecia das 2300 tardes e manhãs era uma profecia longa, porque são 2300 anos, portanto ela iria se cumprir em tempos distantes. E aqui diz ainda no capítulo 8, no verso 26, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Ou seja, é uma visão para o tempo do fim, vai se cumprir daqui a muitos dias. Vocês podem ler a oração de Daniel no capítulo 9, e então, enquanto ele estava orando, Gabriel foi enviado por Deus para dar a entender a Daniel a visão que ele não tinha entendido. Vamos ler Daniel capítulo 9, a partir do verso 20. Estando eu falando e orando e confessando o meu pecado,
e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, sentido na palavra e entende a visão. Que visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos. Daniel não tinha entendido esta visão. Queridos, Deus começou então a explicar a visão para Daniel a partir do verso 24. Daniel capítulo 9 e o verso 24 é o início da explicação dos 2.300 anos. Você pode perguntar, mas pastor, aqui está falando 70 semanas? Sim, Deus dividiu os 2.300 anos em dois períodos. Um período de 1.810 anos, que é o período final, e o período inicial de 70 semanas, que são 490 anos. 490 anos mais 1.810 dá o total de 2.300 anos. Deus começa a explicação da profecia com o período menor, de 490 anos, 70 semanas proféticas. 70 vezes 7 são 490 dias, dias proféticos. 490 anos separados especificamente para o povo de Israel, para o povo de Daniel. Queridos, para entender esta profecia, Deus precisava dar para Daniel o ponto de partida desta profecia. Quando começariam os 2.300 anos? Quando começaria esta profecia? Então Deus deu a data inicial. Aqui está no verso 24 e 25. 70 semanas, no verso 24, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. O verso 24 está explicando o ministério de Jesus na terra. Tudo que Jesus tinha que fazer na terra está explicado aqui no verso 24. O que ele faria? Extinguiria a transgressão, daria fim aos pecados, expiaria a iniquidade, traria a justiça eterna e selaria a visão e a profecia. Ou seja, o ministério da vida de Cristo na terra cumpriria e selaria esta visão, mostrando que ela é correta, ela é exata, porque são datas, e a matemática não mente, são datas exatas. Portanto, queridos, Deus no verso 25 fala quando começaria esta visão. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Deus deu o ponto de partida da visão, a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Mas, queridos, quando vocês estudam a Bíblia, vocês encontram aqui em Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6 menciona 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Aqui temos Esdras capítulo 6 e o verso 14. Vamos ler. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. 3 reis são mencionados aqui porque foram 3 decretos. O de Ciro foi no ano 537 a.C., o de Dario no ano 519 a.C. e o de Artaxerxes foi no ano 457 a.C. Tudo isso pode ser comprovado através da história universal. Quando você busca as informações do reino da Pérsia, você vai encontrar estes reis e estas datas. Queridos, se foram 3 decretos, como saber qual destes 3 decretos é realmente o ponto inicial, o ponto de partida para a profecia dos 2.300 anos? É fácil você entender. Se a profecia das 70 semanas, que é a primeira parte dos 2.300 anos, se ela menciona que neste período das 70 semanas viria o Messias, então, queridos,
Para sabermos qual é a data inicial desta profecia, nós precisamos escolher uma data inicial cujos 490 anos se estendam e alcancem até o Messias. Nós sabemos pela história e pela Bíblia que o Messias, chamado Jesus, viveu no tempo de Pôncio Pilatos, governador romano na Palestina. Quando você consulta o Google ou qualquer livro de história universal, você vai encontrar que Pôncio Pilatos, ele foi governador romano na Palestina do ano 26 até o ano 36. Pilatos reinou, portanto, por 10 anos como governador romano na Palestina. Portanto, queridos, nós temos que escolher dos 3 decretos, um cuja data inicial nos leve até o tempo de Pôncio Pilatos, até o tempo do ministério de Cristo na terra. Mas quando você pega o decreto de Artaxerxes, que foi no ano 457, e diminui 490, você chega então no resultado de 33. 33. Antes ou depois de Cristo? 33 depois de Cristo. Você tem que acrescentar 1. Por que acrescentar 1? Porque não existe o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo, você pula para o ano 1 depois de Cristo, porque não existe o ano 0. Quando você deduz 490 de 457, você chega a 33 depois de Cristo e acrescenta um 1, que leva você para o ano 34. Portanto, queridos, os 490 anos começaram em 457 a.C. e acabaram no ano 34 depois de Cristo, exatamente no ano em que Estevão foi apedrejado e quando ocorreu a conversão de Saulo, que se transformou em Paulo, o apóstolo dos gentios. A última semana das 70 terminou no ano 34. Agora, na parte de terça-feira, as 70 semanas e os 2.300 dias proféticos, que são 2.300 anos. No verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, significa 70 semanas, 490 anos, estão separados para o teu povo, Daniel. Qual era o povo de Daniel? O povo de Israel. 490 anos, Deus separou para o povo de Israel, para que eles entrassem no programa divino. No final destas 70 semanas, ou seja, na última semana, viria então o Messias, o ministério do Messias, que seria um ministério de 3 anos e meio. A metade da última semana, de 7 anos, a metade da última semana seria o ministério de Jesus Cristo de 3 anos e meio, e ele morreria. E ainda sobrariam mais 3 anos e meio para completar a última semana. Jesus Cristo morreu na metade da última semana. A última semana foi do ano 27, o ano do batismo de Jesus Cristo, e o ano 34, o apedrejamento de Estevão e a conversão de Saulo. Jesus Cristo morreria na metade desta última semana, 27 a 34. Qual é a metade da semana? O ano 31. Jesus Cristo morreu no ano 31. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Daniel capítulo 9. Capítulo 9 e o verso 25. Aqui lemos novamente. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. Para que 7 semanas? Para a reconstrução da cidade. Ou seja, 49 anos foi para a reconstrução da cidade. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 7 semanas iniciais para a reconstrução de Jerusalém, viriam mais 62 semanas. E então chegaríamos no Messias. O Messias seria realmente ungido, batizado pelo Espírito Santo no ano 27, exatamente no final das primeiras 69 semanas. 483 anos nos levam até o ano 27 depois de Cristo, ano do batismo de Jesus Cristo. No ano 27 começa então a última semana, os últimos 7 anos dos 490, os últimos 7 anos. Na metade desta última semana, o Messias morreria, ou seja, no ano 31. Leia, portanto, o verso 26. Daniel capítulo 9 e o verso 26. E depois das 62 semanas, lembre-se
que as 62 semanas acabaram no ano 27. Foram 7 mais 62, 69, ou seja, 483 anos, que acabaram no ano 27. Por isso o verso 26 diz: depois das 62 semanas, ou seja, depois do ano 27, será tirado o Messias, ou seja, o Messias morrerá. Queridos, Deus é exato, a profecia de Deus é exata. Ela diz que o Messias morreria na metade da última semana, mas a profecia é mais específica ainda. Agora o verso 27, veja como o verso 27 é claro: e ele firmará um concerto com muitos. Quem firmará um concerto com muitos? O Messias, Jesus, firmará um concerto com muitos. Por quanto tempo? Por uma semana, que é a última semana, os últimos 7 anos. Por uma semana, e na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Queridos, na metade da última semana, Jesus morreria, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Exatamente. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Começou com o batismo no ano 27, mais 3 anos e meio, chegamos no ano 31, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas a profecia diz que esta última semana ainda se estenderia até o ano 34. Por que esta profecia se estenderia ainda até o ano 34? Porque foram 490 anos dados para o povo de Daniel. Quando Jesus Cristo ressuscitou e apareceu para os discípulos, antes dele subir para o céu, ele disse para os discípulos: permaneçam em Jerusalém. Eles ainda deveriam permanecer em Jerusalém mais 3 anos e meio, porque o evangelho ainda deveria ser pregado para o povo de Israel, porque o tempo que Deus reservou para Israel de 490 anos ainda não tinha terminado com a morte de Jesus. Jesus morreu, mas o povo escolhido de Deus ainda continuou sendo Israel por mais 3 anos e meio. Por isso que os primeiros a serem evangelizados foram os israelitas. E você lê isso em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 1, nós lemos aqui no verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Estão percebendo? Vocês vão receber o batismo do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas primeiro em Jerusalém, e depois na Judeia. Estão percebendo que a missão inicial dos discípulos foi ainda pregar para Israel até o ano 34. No ano 34, Estevão foi apedrejado, e acabou o tempo de graça, de misericórdia para Israel como nação. Não acabou o tempo de graça para Israel como indivíduo. Como indivíduo, o tempo de graça existe para eles e para você e para mim. Mas Israel como nação teve um tempo de graça, 490 anos, e isto acabou no ano 34. Depois do ano 34, o evangelho se espalhou para os gentios, até os confins da terra. Queridos, esta primeira porção da profecia dos 2.300 anos confirma matematicamente a exatidão, a precisão desta profecia dada por Deus. Ela se cumpriu exatamente na vida e no ministério de Jesus Cristo. Pôncio Pilatos foi governador romano na Palestina do ano 26 ao ano 36. Queridos, e a vida de Jesus, o ministério dele foi no período de Pôncio Pilatos. Imaginem só se esta última semana não alcançasse o período de Pôncio Pilatos como governador romano na Palestina. Então a profecia estaria errada, porque todos sabem que Jesus Cristo morreu nos dias de Pôncio Pilatos. Imaginem só se esta última semana passasse do tempo de Pôncio Pilatos e terminasse lá depois do ano 40 ou ano 50 depois de Cristo. Estaria também errada a profecia, porque nós sabemos que Jesus Cristo foi julgado e condenado por Pôncio Pilatos. Mas, queridos, a profecia é exata. Deus deu uma profecia mostrando exatamente que Jesus Cristo, o Messias, ele exerceria o seu ministério na última semana das 70. E esta última semana foi do ano 27 ao ano 34. E na metade da semana tirariam a vida do Messias. Ele faria cessar o sacrifício. Cristo Jesus morreu no ano 31 para a salvação sua e salvação minha. Jesus ressuscitou e subiu para o céu. Inaugurou o santuário celestial
e lá Ele intercede por você e por mim. Bendito seja Deus por esta linda e profunda profecia. Mas ela não terminou. Por quê? Porque existem mais 1810 anos. Dos 2.300 anos, você deduz 490, que se estenderam até o ano 34. Agora nós temos mais 1810 anos para completar os 2.300. Quando você soma 34 mais 1810, você chega então em 1844. O que aconteceria em 1844? Em Daniel capítulo 8, verso 14 diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Queridos, o santuário que seria purificado em 1844 não era o santuário da terra, porque o santuário da terra não existia mais. Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas, queridos, em 1844, Jesus Cristo começaria a purificação do santuário celestial. Desde que Jesus ascendeu ao céu, inaugurou o santuário do céu e foi entronizado como nosso sacerdote, ele trabalhou no lugar santo, como intercessor e advogado seu e meu, nosso mediador. Porém, chegaria o tempo em que Jesus Cristo daria início ao juízo celestial. O dia da purificação do santuário celestial, Yom Kippur, era no santuário da terra o dia 10 do 7º mês, mas no santuário celestial foi em 1844, no dia 10 do 7º mês do ano de 1844, Jesus Cristo entrou no Santíssimo para dar início ao juízo celestial. Queridos, desde 1844, o juízo celestial começou pelos mortos, e ele está em processo, nome por nome está sendo analisado e julgado. Nomes são riscados do livro da vida, outros nomes são mantidos no livro da vida, porque quem morreu em Cristo está salvo, quem morreu sem Cristo está perdido. O juízo dos vivos ainda não começou. Quando sair o decreto dominical, mundialmente, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo, e os ímpios serão selados pelo sinal da besta. Então, neste tempo, os vivos serão julgados. Os santos vivos serão julgados e selados pelo selo do Deus vivo, e os ímpios serão julgados e selados pelo sinal da besta. Mas nós estamos vivendo neste grande dia da expiação, que começou em 1844 e se estende até os nossos dias. Em breve, Jesus voltará. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a eleição divina. Deus elege. Mas como Deus elege? Existem dois tipos de eleição. Deus nos elegeu para a salvação. Essa eleição para a salvação é uma eleição que se estende a todos os que nascem no planeta Terra. Todos os que nascem nesta terra nascem destinados à salvação. Ninguém nasce destinado à perdição, porque a eleição para a salvação, ela tem como fundamento a morte de Jesus Cristo no Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos têm a oportunidade da vida eterna. Não tem ninguém que tenha nascido no planeta Terra sem a chance, a oportunidade da vida eterna. João capítulo 3,16 diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a liberdade de escolha que todos nós temos, abraçar a Jesus como nosso Salvador. Nós nascemos aqui destinados à salvação. Por quê? Porque quando você e eu nascemos, Jesus já tinha morrido por nós. A provisão para a nossa salvação, o sangue para perdão dos nossos pecados, já foi derramado na cruz do Calvário. É só eu aceitar o sangue de Cristo derramado por mim e ser salvo, ser perdoado. Queridos, por isso a salvação se estende a todos. Ninguém nasce destinado à perdição. Mas existe um outro tipo de eleição. A eleição quando Deus elege uma pessoa para uma tarefa específica. Deus escolhe um e não escolhe o outro. Foi exatamente o que aconteceu entre Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó para ser o progenitor e o pai de uma grande nação, e não escolheu Esaú. E por que não escolheu Esaú? Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Deus não é como você e eu. Ele tem informações que nós não temos, porque Ele conhece o futuro, e Ele viu a vida profana de Esaú, Ele viu a vida de impiedade de Esaú,
e ele viu a vida fiel de Jacó. Antes deles nascerem, Deus viu toda a vida deles. Porém, queridos, não foi Deus quem determinou que Jacó seria um filho fiel e obediente a Deus, e não foi Deus que determinou que Esaú seria profano, ímpio. Não era da vontade de Deus que Esaú fosse profano e ímpio. A presciência divina permite que Deus veja o futuro como se fosse hoje. Mas, queridos, a presciência divina não determina que as coisas sejam assim. Não é a presciência divina que determinou que Esaú fosse profano e ímpio. Deus viu antecipadamente que a vida de Esaú seria ímpia, mas por decisão dele, por escolha dele, não por escolha divina. Mas isto se trata da escolha da eleição divina para uma tarefa específica. O exemplo de Jacó e Esaú não é o exemplo da escolha para a salvação. A salvação estava acessível a Jacó e a salvação estava acessível a Esaú. Jacó se salvou porque aceitou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esaú se perdeu porque viveu uma vida ímpia e morreu ímpio. Ele rejeitou o Messias. Portanto, queridos, falando da eleição para a salvação, não se aplica ao caso de Jacó e Esaú, porque foi decisão deles, individual. Agora abra sua Bíblia, Romanos capítulo 9, verso 1 em diante. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Porque Paulo diz que ele tem profunda dor no seu coração? Porque ele sabia que Israel rejeitou o Messias. O desejo de Paulo era que todos os israelitas abraçassem o Messias como Salvador, mas isso não aconteceu. E o verso 6 diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Paulo está dizendo que a falha não está na palavra de Deus, a falha não está em Deus. Israel rejeitou a Cristo não por falha de Deus, mas por livre e espontânea vontade deles. Eles disseram: crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. O povo de Israel se deixou envenenar por Anás e Caifás. Eles rejeitaram o Messias por livre e espontânea vontade, usando de uma forma errada o livre-arbítrio que Deus lhes dera. Por isso Paulo está dizendo: porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Assim também, como ele diz, nem todos aqueles que são descendentes de Abraão possuem a fé de Abraão, porque não abraçaram a promessa feita a Abraão. E aqui o verso 7: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão teve o filho Isaque, teve o filho Ismael, mas Deus escolheu entre Isaque e Ismael, escolheu para uma tarefa específica. Percebam, queridos, que Ismael não lhe foi negada a salvação. Ele poderia abraçar também o Deus de Abraão, porque a salvação está estendida a todos. Mas Deus escolheu Isaque para uma tarefa específica e não Ismael. Nós precisamos entender que a eleição divina, ela é feita de duas formas: a eleição para a salvação, que é aberta para todos, Isaque e Ismael, Jacó e Esaú. Mas a eleição divina para uma tarefa específica, para uma missão específica, aí Deus mostra a sua preferência por este em detrimento do outro. E o verso 9: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Verso 12: foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Como amei a Jacó e aborreci Esaú? Amei a Jacó no sentido de eu o escolhi para ser o meu patriarca, o meu representante. E por que aborreci Esaú? Porque ele não vai ser o meu patriarca, ele não vai me representar, ele vai se casar com mulheres pagãs,
ele vai se casar com mulheres profanas, ele vai ser ímpio, ele vai ser mau, ele vai ser violento, ele não vai ter espiritualidade. Deus conhecia já antecipadamente a vida de Esaú. Por isso, queridos, não estava Deus negando a salvação para Esaú, porque ele, pelo arrependimento e confissão dos pecados, poderia se salvar, mas não se salvou porque não se arrependeu dos seus pecados. Mas para a tarefa de ser o pai de uma grande nação, Deus escolheu Jacó, que era tão pecador quanto Esaú. Porém Deus viu que Jacó seria um pecador que confessaria os seus pecados, que aceitaria o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E agora o verso 14: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. É injusto Deus escolher uma pessoa para uma tarefa e não a outra? Não, não é injusto. Isto aconteceu na família de Ellen. Deus escolheu Ellen em vez de escolher Elizabeth, sua irmã. E por que Deus escolheu Ellen? Porque Ellen era uma pessoa que amava a Deus, que buscava a Deus em oração, confessando os seus pecados, e Elizabeth era indiferente. Deus não disse: Ellen, você está sendo escolhida para se salvar, e Elizabeth está sendo escolhida para se perder. Não, queridos. A eleição para a salvação, ela é aberta, acessível a todos que quiserem. Mas quando Deus escolhe alguém para uma tarefa específica, para ser um patriarca, para ser um profeta, para ser o seu mensageiro, Deus tem suas preferências. E isso não é injustiça de Deus. Nós precisamos entender que aqui em Romanos capítulo 9, Paulo está falando da eleição divina não para a salvação, mas a eleição divina para uma tarefa específica. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22 e o verso 17. Aqui nós lemos Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, sem discriminação, sem fazer acepção de pessoas, quem quiser e clamar pelo nome de Jesus Cristo, será salvo. Na parte de quinta-feira, nossa responsabilidade. Se somos chamados por Deus, ainda temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha para aceitar ou não o chamado que Deus está nos fazendo para uma tarefa específica. William Foy, o primeiro homem que foi chamado por Deus para ser um profeta antes de Ellen White. Ele era um pastor, ele inicialmente aceitou o chamado de Deus para ser um profeta e contou as visões, mas depois ele não continuou contando as visões, continuou sendo um fiel pastor, um fiel servo de Deus até o final da sua vida. Não estava perdido. Mas o outro caso, Hazen Foss, o segundo homem chamado por Deus antes de Ellen White, ele rejeitou as visões dadas por Deus, não quis contar, mas não somente rejeitou contar as visões, ele também abandonou a Deus. Ele deixou de estudar a palavra de Deus, ele deixou de frequentar a igreja e ele se afastou totalmente de Deus. Diferente de William Foy, que continuou sendo fiel a Deus até o final da sua vida. Mas quando Deus escolheu Ellen Gold Harmon, uma jovenzinha de 17 anos, para ser a sua mensageira, Deus estava exercendo a sua liberdade de escolher. Ele escolheu Ellen e não Elizabeth, sua irmã. A eleição divina para uma tarefa específica faz parte sim do seu plano para a nossa salvação. Por isso ele tem os seus profetas. Por isso Deus escolheu Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Deus escolheu Davi, escolheu Daniel. Queridos, todas estas são escolhas para tarefa específica. E nós podemos nos perder quando chamados por Deus para uma tarefa específica, mas somos infiéis a Deus no cumprimento desta tarefa. O que aconteceu com o rei Saul. O primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele foi infiel no cumprimento da missão dada por Deus. Saul foi coroado rei, mas infelizmente nunca entregou completamente o seu coração a Deus. De forma diferente, seu filho Jonatas, ele está salvo. Jonatas, ele tinha direito a ser rei, porque ele era o filho do rei, mas ele abriu mão desta posição de honra e entendeu que o plano de Deus era que Davi fosse rei no lugar dele. Davi, com todos os seus acertos e desacertos, com todas as coisas boas que ele fez e com todos os pecados que ele cometeu, Deus disse: este é um homem segundo o meu coração, porque ele se arrependia, ele confessava os seus pecados,
E ele cumpriu com a missão que Deus tinha para ele. Queridos, nossa responsabilidade é atender o chamado de Deus. Primeiro, o chamado de Deus para a salvação em Jesus Cristo. Depois, o chamado de Deus para sermos obreiros dele, pregadores do Evangelho, ganhadores de almas. Em nossa resposta por um chamado específico, para uma tarefa específica, nós poderemos ser como Esdras e Neemias, que não questionaram. Ou poderemos ser como Moisés, que questionou e que Deus tentou persuadi-lo e que finalmente ele aceitou. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso ele gastou tempo para convencer Moisés, para aceitar o convite. A minha pergunta é: quais são as desculpas que você está usando para não aceitar o convite de Deus para uma missão específica? Deus está chamando você para ser um ganhador de almas. Aliás, queridos, todo verdadeiro cristão, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Quando eu nasci, a minha mãe me deu para ser pastor. A minha mãe me deu para Deus, dizendo: esse menino é teu. E à medida que eu fui crescendo, ela sempre estava me dizendo: Samuel, eu dei você para Deus, para você ser pastor. E eu dizia: não, eu não quero ser pastor. E quando eu alcancei meus 15 anos, eu continuava dizendo: eu não quero ser pastor. Quando eu fui para o internato adventista, Instituto Adventista Paranaense, em fevereiro de 1967, eu fui decidido a não ser pastor. Conversei então com o pastor Siegfried Hoffmann, o pastor do colégio, e contei para ele que a minha mãe tinha feito esta promessa, este voto, de que eu seria pastor. E eu disse a ele: eu preciso ser pastor? E ele me disse: você não é obrigado a aceitar o voto que a sua mãe fez, mas se você aceitar o voto que ela fez, você será feliz. Queridos, por algum tempo eu tinha aquela luta comigo de aceitar ou não o voto que minha mãe fez, até que pela graça de Deus, no mesmo ano de 1967, no mês de agosto, eu aceitei não somente ser pastor, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador e decidi realmente ser um pastor. Queridos, alguns pensam que pelo fato de se sentirem incapazes ou de terem alguma enfermidade física, eles não poderão cumprir com o chamado de Deus. Mas lembre-se, querido amigo, Deus capacita aquele que Ele chama. Deus não quer que você enterre a sua fé nas sombras de Satanás. Deus quer que você pense e que você fale de coragem, de fé, de ânimo, de esperança. Nunca devemos permitir por um só momento que Satanás pense que o seu poder para afligir e molestar seja maior do que o poder de Cristo para amparar e fortalecer. Jesus é o grande vencedor. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você. Deus quer que o seu povo acredite que neste tempo Ele fará proezas através deles. Exatamente como Deus fez milagres e proezas antes de Israel entrar na Canaã prometida, Deus agora quer, antes de colocar o seu povo, agora no tempo do fim, introduzi-los na Canaã celestial, Deus quer fazer proeza através de você, através de mim. E a ordem de Deus é: avancem, avancem, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, avancem. Esta é a ordem dada por Deus para você e para mim. Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você e eu cumpramos com a nossa responsabilidade, lembrando que os cristãos nascem no reino de Deus como missionários, como ganhadores de almas. Jesus Cristo o capacitará, derramando o Espírito Santo sobre você. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.